E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui de volta, professor Leonardo, para trabalhar a sociologia para o seu Enem. Vamos trabalhar a sociologia para continuar com o seu projeto de arrasar no Enem 2015. Quero só ver, hein, moçada? Hoje eu vou discutir um tema que, na verdade, é muito simples, é muito óbvio até mesmo, mas que é importante a gente entender essas obviedades, é importante, né, observar como essa obviedade pode aparecer lá na sua provinha do Enem e ficar esperto para ela, porque ela pode, se a gente acabar errando um item ou outro, uma questão ou outra, tirar pontos preciosos do nosso projeto de bater no mínimo uns 800 pontos nessa prova e aí sim garantir o nosso sonho, né? Concretizar o nosso desejo de entrar em uma boa universidade ou de conseguir efetivar o nosso ensino médio. Tá bom? Eu estou falando, pessoal, dos meios de comunicação, das tecnologias de informação e a relação que essas tecnologias têm com a vida social, com os nossos comportamentos, com os nossos cotidianos. Tá bom? Vamos lá? Vamos fazer essa conversinha de ciências humanas na aula de sociologia, entendendo então como é que o nosso mundo é afetado por essas tecnologias da comunicação e da informação. Lembrando você, nas minhas últimas aulas eu não trouxe habilidades e competências, porque eu já tinha mostrado para você em outras aulas, mas aqui sim, ó. A competência de área 4. Vai lá, pega a sua matriz. Se você não baixou ela ainda, está colocando em risco a sua preparação. Então, por favor, matriz de competências e habilidades do Enem na mão. E tá lá, ó, na área de ciências humanas, tem uma competência que diz que o Enem vai cobrar de você se você entende as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, ou seja, na economia, no desenvolvimento do conhecimento, ou seja, nos saberes de um modo geral, e na vida social, enfim, nos cotidianos, no dia a dia, dentro das nossas casas, dos nossos comportamentos em geral. Então, você vai abrir a sua matriz lá, ó, faça isso. Quer dar uma pausada agora na minha aula, vai lá na internet, busca essa matriz, site do INEP, legal? INEP é um instituto do Ministério da Educação que cuida do Enem, mas se você jogar em qualquer mecanismo de busca da internet, vai aparecer este arquivo em PDF, vai lá, lê essa matriz e quando você chegar na área de ciências humanas e chegar na competência 4, você vai ver que tem ali 5 habilidades que tratam das questões de técnicas e tecnologias na vida social, na economia e no desenvolvimento dos saberes, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, conversando sobre as tecnologias da comunicação e da informação. Então, olha só, vamos fazer um breve exercício aqui? Vamos fazer um breve exercício e vamos entender por que, como eu falei no começo da aula, esse é um tema muito óbvio, mas que justamente por ser tão óbvio, por ser tão explícito, por estar tanto assim na nossa cara, às vezes a gente não para pensar, às vezes a gente não para analisar, às vezes a gente não para perceber que não é natural, que isso é uma construção histórica, social, cultural, que nos fez chegar até onde nós estamos. Legal? Então faça esse exercício, um exercício muito simples comigo. Olha lá. Cara, onde é que está esses meios de comunicação na tua vida? Você já observou que é praticamente impossível você viver sem esses meios de comunicação hoje?
Olha só, você aí, você certamente tem um celular, é quase impossível que quem está me assistindo não tenha um celular. É quase impossível, é certamente impossível que quem está me assistindo não mexa em um computador. E tenho muita certeza que os números mostram isso, 99% dos brasileiros têm uma televisão em casa, né? E acontece a mesma coisa com o rádio. E eu tenho muita certeza que vocês aí já foram ao cinema, que vocês, aliás, se não foram, nos últimos meses deveriam ir mais vezes. Os meios de comunicação, essas tecnologias da informação, estão profundamente inseridas em nossa realidade cotidiana. Nós nos comunicamos por esses meios de comunicação, né? Obviamente, como o nome diz, nós nos informamos por eles. Nós hoje, basicamente, não fazemos nada sem eles, né? Você vai dirigir por aí, você vai lá, liga o seu GPS, joga o endereço para onde você quer ir e o GPS vai te guiando até lá. E você hoje tem aplicativos para tudo, tem aplicativos para controlar o seu batimento cardíaco, a sua alimentação e joguinhos. E por que não falar das ubíquas, né? Ou seja, das completamente presentes redes sociais nas nossas vidas. E tem o Facebook, e tem o Instagram, e tem o Twitter, e tem o Tchu, e tem o LinkedIn, e tem uma série de outras redes sociais mais específicas aí, onde todos nós estamos inseridos, estamos ali constantemente mantendo contato, se comunicando, nos conectando com pessoas que nós conhecemos na vida real ou que nós conhecemos ali, né, na própria rede virtual de computadores. Impressionante, né, pessoal? Aliás, nós não nos conheceríamos, vocês não estariam assistindo às minhas aulas se não fosse essas tecnologias, se não fosse isso aí que o ser humano inventou. Olha, aqui na minha frente, na verdade, eu estou falando com uma câmera neste exato momento, né? Eu não tenho a mínima ideia de quem está me assistindo aí. Aliás, eu estou gravando essa aula agora e ela vai ser assistida por vocês em diferentes momentos. Tem gente que vai assistir isso de manhã, de tarde, de madrugada, tem gente que vai assistir só uma vez, tem gente que vai assistir 3, 4 vezes, tem gente que vai assistir 5 minutos e vai desligar, tomara que você não faça isso, mas tem gente que vai fazer isso. Né? Enquanto que, olha só que maluco, você já pensou na diferença? Imagine se nós aqui estivéssemos juntos em uma sala de aula. Não seria possível você pausar a minha aula. Não seria possível você assistir 2, 3 minutos e falar: Leonardo, não gostei aí do teu papo, tô fora, tô indo embora. Não dá, né, pessoal? O aluno tinha que ficar lá assistindo a aula e o professor muito sisudo, muito controlador, domesticador da sua sala de aula, sempre pedindo silêncio, sempre pedindo ordem na sala de aula. Então levantar e ir embora, como muitos de vocês, como muitos de nós podemos fazer na internet, impossível. Toda essa discussão de educação à distância que o Brasil faz hoje é um resultado, é um produto desses meios de comunicação. Então, é claro, pessoal, que, como eu coloquei para vocês aqui, ó, as tecnologias da comunicação e da informação transformaram completamente a nossa vida, a vida social, impactando profundamente em todas as esferas das nossas vidas, né? Em todas as esferas econômicas, em todas as atividades econômicas, em todas as esferas dos nossos comportamentos. Então, não adianta, você pode até aí não ter um celular, você pode até não gostar do computador, você pode até não gostar do cinema ou de assistir televisão, mas você, de um jeito ou de outro, em um momento ou outro do seu dia, da sua semana, entra em contato com essas tecnologias e tem sim a sua vida impactada por elas. Impossível de nós vivermos
sem elas atualmente. E é claro, o Enem quer saber se você domina esse impacto. O Enem quer saber se você consegue entender as causas e as consequências desse impacto. Lembrem-se, pessoal, aquela frase que eu adoro dizer para vocês: o Enem não quer saber o que você sabe, o Enem quer saber o que você sabe fazer com o que você sabe. Então, se você sabe que as tecnologias de informação impactam profundamente a nossa vida econômica, a nossa vida social, legal, bacana, muito fácil de guardar, muito fácil de decorar. Agora, você consegue ler a realidade a partir deste conhecimento? Você consegue entender as causas e as consequências sociais, individuais e culturais deste impacto? Vamos lá? Vamos ver alguns desses impactos? Eu escolhi para nós aqui 3 questões dos últimos Enem para a gente entender melhor como é que o Enem pode cobrar isso de vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão é de economia. Isto aí, ó, é uma questão que vai colocar em discussão a realidade econômica do mundo. Ok? Então deixa eu ler o texto com vocês. Um banco inglês decidiu cobrar de seus clientes 5 libras toda vez que recorressem aos funcionários de suas agências. Opa! Então, olha, tem uma informação muito importante nessa primeira frase do texto. Lembra? Você tem que ler e você tem que dominar o texto. Você tem que amarrá-lo de uma vez por todas aqui na tua cabeça. O que essa frase te disse? Que o banco vai cobrar 5 libras se você usar os serviços de uma pessoa viva. De uma pessoa e não de uma máquina. Então olha que maluco, 5 libras, pessoal, é o dinheiro da Inglaterra. 5 libras hoje é mais ou menos 25 reais. Início de 2015. Caramba, é dinheiro, não é? Você cobrar 25 reais só porque você foi até o caixa vivo e não o caixa automático? Continua o texto. E o motivo disso é que, na verdade, não querem clientes em suas agências. O que querem é reduzir o número de agências, fazendo com que os clientes usem as máquinas automáticas em todo tipo de transação. Em suma, eles querem se livrar de seus funcionários. Quem escreveu esse texto foi um famoso historiador inglês, faleceu alguns anos atrás, o Eric Hobsbawm, ok? Em um livro chamado O Novo Século. Tá aí uma boa indicação de leitura para você. Quer saber o que ler para se preparar para o Enem? Algumas aulas atrás eu falei para você que é fundamental ler na sua preparação para o Enem. Uma ótima referência de leitura são as referências, os livros que o Enem usa nas suas provas. Então tá aí O Novo Século, um livro que saiu pela editora Companhia das Letras aqui no Brasil, de um historiador chamado Eric Hobsbawm. É uma bela de uma leitura para você entender o século XX e o século XXI. Legal? Vai lá, procura, se esforça, quebra a tua cabeça, ok? Porque é assim que a gente fica mais inteligente, né? Se a gente fica vendo coisas que a gente conhece, que a gente está acostumado, a nossa cabeça nunca vai precisar trabalhar para entendê-la. Então é assim, né, pessoal, que a gente fica mais inteligente, colocando desafios para nós mesmos, colocando barreiras ao nosso pensamento, tudo aquilo que você não entende, tudo aquilo que é difícil de entender, que vai exigir que a tua cabeça funcione, trabalhe, gaste calorias, vai fazer ela ficar mais abrangente. Legal? Então, o que esse texto está nos falando? Que os bancos ingleses simplesmente não querem mais ter funcionários. Eles não querem simplesmente continuarem com as suas agências. Eles querem jogar tudo para as máquinas. Eles querem que os seus clientes façam tudo
pela internet, pelos computadores, pelas máquinas das suas centrais de atendimento automático. Eles não querem que você precise conversar com alguém. Eles não querem ter que pagar para alguém ficar ali na agência esperando os clientes chegarem. Eles não querem, aliás, gastar com aluguel, eles não querem gastar com a estrutura física da agência. Eles querem transformar tudo isso em um sistema, onde cada um resolve os seus problemas aqui, ó, pelo próprio sistema e sem a ajuda de funcionários. Ora, esse tipo de realidade só é possível em razão dos meios de comunicação, dessas tecnologias de informação, né? Que à medida em que elas são mais simples, à medida que elas são mais fáceis de serem manuseadas, permitem que uma pessoa leiga em tecnologia manuseie esses sistemas, esses aplicativos. Então, por um lado, é muito interessante, porque acaba facilitando tudo, né? Você não precisa pensar em horário. Por exemplo, aqui no Brasil, os bancos fecham às 4 horas da tarde. E como quase todos os bancos têm os seus aplicativos, os seus sistemas online, pronto, você resolve praticamente tudo, né, pela internet, pelo telefone celular. Agora, qual é o efeito negativo dessa realidade? Vejam, pessoal, todo evento social tem dois lados. Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, se por um lado essas tecnologias da informação são interessantes porque facilitam a nossa vida, agilizam uma vida como é a vida atual, em que mais e mais nós não temos tempo, a gente está sempre correndo atrás das coisas. Por outro lado, o que eu faço com todos esses funcionários? O que eu faço com toda essa massa de trabalhadores que trabalham nos bancos? Então olha só a realidade que eu estou querendo chamar a tua atenção. É disso que a questão vai tratar. O exemplo mencionado permite identificar um aspecto da adoção de novas tecnologias na economia capitalista contemporânea. Economia capitalista contemporânea. Você quer um outro nome para isso? Eu te dou. É globalização neoliberal. Ok? Um argumento utilizado pelas empresas e uma consequência social de tal aspecto estão em... Deixa eu apagar aqui, ó. Vou deixar só o termo para vocês. Olha só que interessante esse comando de questão, pessoal. A questão está pedindo para você identificar nas alternativas de resposta duas coisinhas. Primeiro, um argumento utilizado pelas empresas. Como é que as empresas legitimam essas mudanças que eles estão fazendo, né? O que eles dizem? Por quê? Por que eles estão fazendo isso? Como é que eles explicam as suas decisões? É a primeira coisinha que a questão está te pedindo. A segunda é uma consequência social. Justamente o que eu falei aqui. Uma das consequências do impacto das tecnologias da comunicação na nossa vida. Qual é a consequência social de você não usar mais funcionários nas agências de banco e só usar as suas tecnologias da comunicação? Vamos lá para as alternativas? Primeira, qualidade total e estabilidade no trabalho. Peraí, qualidade total até pode ser, mas estabilidade no trabalho como consequência social? Caramba, os funcionários vão ser demitidos. Se você não precisa usar mais deles, esse é o ponto que você tem que concluir. Essa é a resolução da questão na sua cabeça. Você tem que ler aquele texto que a gente acabou de ler aqui, ó, e tem que entender o seguinte: então, caramba, todo mundo vai perder os seus empregos. Se os bancos não querem mais, eles vão ser demitidos. Tá aqui, ó, a última frase diz literalmente isso. Os bancos querem se livrar de seus funcionários. Ora, se eles querem se livrar de seus funcionários, então não há estabilidade coisa nenhuma. Errado. Pleno emprego? Como assim?
Um argumento das empresas seria o pleno emprego. Pleno emprego é quando não há desemprego em uma sociedade, quando todo mundo em idade economicamente ativa tem um emprego. Caramba, todos os funcionários estão sendo demitidos, então pleno emprego coisa nenhuma, matou a B. C, diminuição dos custos e insegurança no emprego. Opa, interessante, né? As empresas dizem que eles vão diminuir os custos se os seus clientes usarem só as máquinas. Claro, eles não precisam mais manter os seus funcionários empregados. E um empregado custa muito mais caro, ainda mais na Inglaterra, do que uma máquina, ok? Então, diminuição dos custos. E a consequência social, insegurança no emprego. Claro, o funcionário está ali trabalhando, mas ele está vendo que a cada dia que passa, a empresa estimula o uso das tecnologias e menos pessoas estão precisando dos serviços daquele funcionário. Vai chegar uma hora que ele vai falar, cara, eu sou totalmente descartável para essa empresa. A qualquer dia eu posso ser demitido. Essa aqui não é mais uma carreira para mim. Por quê? Porque ela está em vias de extinção. Então, a C é interessante. Lê as outras, para não ficar em dúvida. D, responsabilidade social. Como é que você vai ter responsabilidade social se você só está demitindo funcionários? E redução do desemprego? Pelo contrário, aumento do desemprego. E maximização dos lucros. Ok, correto. Se eu reduzo os custos, eu ganho mais. Aparecimento de empregos? Impossível. É desaparecimento dos empregos. Então, muito fácil de você entender que o gabarito dessa questão é a C. Tá bom, pessoal? Facinho. Viu como as tecnologias da comunicação podem aparecer na economia na sua prova do Enem? Agora vamos olhar a tecnologia na nossa vida social. Olha só que interessante. O Enem trouxe uma charge em 2013. Isso mesmo, pessoal, os professores de linguagens, das línguas estrangeiras, de português, devem certamente estar trabalhando com vocês a leitura de charges, né? A leitura destes textos não verbais. Muito bem, na prova de ciências humanas, bem-vindos, essas charges vão aparecer. Elas vão estar lá, porque as charges, os quadrinhos, esses desenhos são muito bons para levantarem discussões políticas, históricas, econômicas, sociais, culturais de um modo geral. Tá bom? Me lembro de uma questão do Enem de uns 3, 4 anos atrás, muito interessante, que fazia uma relação do Capitão América com o fim, com a Segunda Guerra Mundial. Então, eles usavam os quadrinhos para levantar uma discussão sobre a Segunda Guerra Mundial. É isso aí, pessoal. Bem-vindos à prova de Ciências Humanas. Esse tipo de questão vai aparecer na sua prova desse ano também. Nessa aqui, ó, a vida social sem internet. Todas as informações são importantes. Vida social sem internet. O blogueiro profissional. E aí você tem dois personagens conversando ali. A menina diz para ele, você está no Orkut? Uma das redes sociais que nem existe mais, né? Estou. E no MSN, né? Que na verdade é MSN. No MySpace e Facebook, em todos. Até no Twitter, claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Isso aqui, os professores de linguagens te diriam, é uma ironia, ok? Ou seja, é uma crítica. Bacana? Claro, por quê? Porque a menina está dizendo, no mundo virtual, na internet, você está em todos os lugares, né? No MSN, no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais aí que as pessoas usam, você está lá. Agora, aqui, na relação entre as pessoas no mundo real, no mundo vivo, no mundo offline, você não está. Então essa é uma crítica que se faz às redes sociais ou à
relação entre os indivíduos e as redes sociais. Ok? Vamos ver como a questão levanta esse tema para você? É assim, ó. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação. Perfeito. Você tem que identificar essa crítica quando você lê a charge. É uma ironia, não é? A risada que ela provoca é a crítica, é a razão da crítica. Em especial a internet. Por quê? Por que ela está fazendo essa crítica? Porque questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento, considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais, enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado, concebe a rede de computadores como espaço mais eficaz para a construção de relações sociais. Pessoal, é bem simples essa questão se você entendeu a crítica da charge. Legal? Se você entendeu que ela está fazendo uma crítica ao mundo virtual, ou melhor dizendo, ao fato de que a pessoa se insere demais no mundo virtual e esquece o mundo real, você facilmente vai entender que a resposta é A. A crítica da charge está em um questionamento da integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Por quê? Porque lá você se integra, lá você se conecta, lá você se relaciona, mas aqui fora não. Então não pode ser considera a B, as relações sociais como menos importantes que as virtuais. Pelo contrário, enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares, mas se ele estivesse em todos os lugares, ele estaria tanto lá nas redes sociais quanto aqui no mundo. Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado? Não sei. Cuidado, tem gente que consegue estar em todas as redes sociais e também estar aí no mundo, ok? Essa crítica da charge é uma opinião da charge, não é uma descrição do mundo, é uma opinião, é um posicionamento, é um ponto de vista, não é o único possível. E finalmente, concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção de relações sociais. Pelo contrário, a menina está dizendo para ele ali, olha, ele está em todos os lugares, mas não está aqui conosco. Então, ok? E finalmente, pessoal, uma última questão sobre a Primavera Árabe, porque eu quero mostrar para vocês como é que o Enem está interessado em você perceber os meios de comunicação nas revoltas, nas manifestações populares. Então lê o texto rapidinho ali comigo, um texto enorme, olha só o tamanho desse texto. E quem estava ligado nas atualidades entre 2010 e 2011, certamente vai entender melhor esse texto aqui. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56 têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais como o Facebook e o Twitter ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico. Muito bem. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes. Perceba, pessoal, rapidinho, que, Leonardo, eu não sei nada de Primavera Árabe, eu não estava nem aí, não lia jornal nessa época.
Cara, se você entender o texto da questão, você mata ela sem saber nada. É claro que sabendo de Primavera Árabe facilita muito a sua vida aqui. Mas se você não sabe, leia o texto com atenção e você mata facinho essa questão. Olha lá. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes reforçar a atuação dos regimes políticos existentes? Errado. Eles quebraram esses regimes políticos, eles depuseram presidentes autoritários, ditadores. Tomar conhecimento dos fatos sem se envolver? Como assim sem se envolver? Pelo contrário, absurdo. Manter o distanciamento necessário à sua segurança? Não. O cara pôs fogo no próprio corpo. Como assim manter a segurança? O cara morreu pela causa. Disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores? Não, a ideia de vírus ali no texto é uma metáfora, porque é o vírus da democracia contra as ditaduras. E finalmente, então, a correta, difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. É isso que a internet fez durante a Primavera Árabe e durante as revoltas populares do Brasil em 2014. A internet não foi a responsável, mas por meio dela, as pessoas se comunicaram e organizaram as suas manifestações, as suas reivindicações. Então a internet facilitou a vida dessas pessoas e é um meio, ok? Um mediador, uma base para essas manifestações. Ok, pessoal? Viu? Um tema óbvio, mas um tema que pode aparecer de diferentes maneiras na sua prova de 2015. A gente não sabe como ela vai aparecer. A gente só sabe que os meios de comunicação na sua vida vão ser tema também do Enem 2015. Tá bom, pessoal? Fiquem bem, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.